Fala, fala, galera esperta. Primeiro ano de Geografia do Enedina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas nós vamos fazer ele especialmente para vocês. Bom, pessoal, em virtude dos últimos acontecimentos, da impossibilidade de estarmos juntos em sala de aula, eu optei por fazer um vídeo explicando o nosso conteúdo para que você não fique sem aula do professor que você mais gosta, que no caso sou eu, professor Jorman. Desde já, como esse vídeo está aqui no YouTube, à sua disposição, fiz na maior boa vontade, com o maior carinho, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho das notificações, que deixe o seu joinha e faça a atividade que está na descrição desse vídeo. Nem tudo são flores, então o conhecimento também depende de você. Mas chega de enrolação e vamos para o que realmente importa. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre hidrografia. Professor, o que é hidrografia? A hidrografia estuda as águas, sobretudo as águas superficiais, as águas doces do planeta, rios, lagos. E não existe país no planeta com uma rede hidrográfica mais extensa, mais volumosa do que o Brasil. Dessa forma, acaba despertando o desejo, o interesse, a cobiça de empresas e grandes nações mundo afora. Por isso que nós temos que entender e conhecer nosso território para melhor preservá-lo. Tá? Pois bem, o Brasil ele tem a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica, que não está presente só no território brasileiro. Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, são alguns países que também são banhados pelas águas da bacia amazônica. Mas nós também temos a bacia do Paraná, que é extremamente estratégica para a geração de energia elétrica do Brasil, não à toa abriga a usina de Itaipu, mas que também não está restrita ao território brasileiro. Paraguai, Uruguai, Argentina também são banhados pela bacia do Prata ou bacia do Paraná. Tá? E as grandes bacias inteiramente brasileiras, desculpa aqui, viu? A coriza, sinusite atacou. As maiores bacias inteiramente brasileiras são a bacia do Tocantins, a bacia do Leste, a bacia do Nordeste e a bacia do São Francisco, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais para frente do vídeo. Bom, a rede hidrográfica brasileira ela reflete as elevadas condições de umidade da maior parte do território nacional, né? Clima tropical, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, podendo ser considerada como a mais densa do globo. Tem um outro país que tem tanta água quanto o Brasil, que é o Canadá. Só que o Canadá é um país gelado, latitude elevadíssima, baixíssimas temperaturas, a água lá está no formato sólido. No Brasil não, está no formato líquido, a grande maior parte. E isso ajuda a tornar o Brasil o maior reservatório de água doce disponível do planeta. E a maioria dos nossos rios ele é perene. O que são os rios perenes? Rios perenes são aqueles que não secam no período de estiagem, né? Diferente dos rios temporários, sobretudo na Caatinga, que a seca faz com que esses rios sequem. Você está passando por uma ponte, em vez do rio embaixo dessa ponte tem areia. Complicado, um negócio desse não pode, né? Rios temporários. Mas que é por uma questão climática que isso acaba ocorrendo. Bom, uma rede hidrográfica ela é composta pelo interflúvio, né, que seria uma espécie de divisor de águas, pelo rio principal, seus afluentes e subafluentes. O afluente deságua no rio principal, o subafluente, por sua vez, deságua no afluente. E quando a gente analisa a bacia hidrográfica, a gente não vai analisar apenas a parte que tem água. O clima, o relevo, a vegetação, o solo interligado, que tem nessa interação com o rio, acaba fazendo parte dessa rede hidrográfica. Por isso que ela é tão complexa. A população que vive nela acaba sendo influenciada pela dinâmica desses rios. Nós temos o escoamento subterrâneo, que são as águas que vão alimentar os lençóis freáticos. Nós temos o escoamento superficial, que é o rio propriamente dito que a gente está vendo, né? Os corpos d'água que vão alimentar esse rio. E nós temos uma estrutura em V, chamada de vale. O rio ele passa aqui em cima, e a partir dos anos vão passando, o rio vai escavando, formando uma estrutura em V, chamada de vale. Por isso, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio São Francisco, Vale
do rio Tietê, vale disso, vale daquilo, porque o rio vai fazendo isso com o relevo, ele vai abrindo, rasgando, formando uma estrutura em V. E esse V dá uma estrutura em U, com o passar dos anos, formando uma depressão. A tendência de todo o vale é virar uma depressão por conta da atuação dos rios. Bom, com relação ao aproveitamento dos rios aqui no Brasil, além da navegação, nós também temos o abastecimento humano das nossas residências, para atividade industrial, irrigação das lavouras e principal pesca, né? E principalmente geração de energia elétrica. Entre as maiores economias do planeta, o Brasil é aquele que possui a fonte de energia mais limpa. Questão de prova, anota, se errar, é cadeira por cima da cara. Entre as maiores economias da Terra, o Brasil é o que possui a matriz energética mais limpa. Por quê? Vou comparar o Brasil com a China, por exemplo. Enquanto a China utiliza bastante carvão, que polui, libera muito dióxido de carbono para a atmosfera, a principal fonte de energia do Brasil é a água, e não o carvão, que é muito menos poluente e ambientalmente muito mais correta. Né? Então, o Brasil ele é uma referência do meio ambiente. Mais uma vez, vocês estão vendo aí na tela agora um mapa com as principais bacias hidrográficas do Brasil, a distribuição delas, né? E como o Brasil ele é vasto de bacias hidrográficas, né? Cada qual com suas características, com seus aspectos climáticos, de solo, de fauna, de flora, que dão essa diversidade que nós conhecemos no nosso território. Mas existe uma bacia hidrográfica em particular que ela requer bastante atenção, que é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Ah, professor, mas o Rio São Francisco não banha aqui a nossa região, não banha Guararema, não banha Itabuna. Por que falar do Rio São Francisco? Não existe você querer entender a história do Brasil sem conhecer a história do Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele é conhecido como o Rio da Integração Nacional. Ele interliga as duas regiões mais habitadas do Brasil. Ele nasce em Minas Gerais, Serra da Canastra, Sudeste, e passa por Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, Nordeste. Então, por isso que ele é o Rio da Integração Nacional. Além do que, há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, mais ou menos, teve a transposição do Rio São Francisco, que foi desviar parte da água do rio para áreas secas, que sofriam com a seca, e que tem tido bons resultados na maioria das áreas em que as águas foram transportadas, foram desviadas. Outra coisa importante, quando a gente fala do Rio São Francisco, é que ele também foi conhecido como Rio dos Currais. Rio São Francisco foi conhecido como Rio dos Currais. Por quê, professor? Porque foi a primeira área do Brasil, desculpa aí, gente, a criar gado, a fazer a pecuária. Porque o gado aqui no litoral, perto de onde a gente vive, ele não se adapta com tanta facilidade como se adapta no sertão. Só que o sertão tem um problema crônico de falta d'água. Mas se você cria esse gado nas margens do Rio São Francisco, você já não tem mais esse problema da falta d'água. O solo do sertão é fértil. Lembra o primeiro ano quando nós falamos de solo? Solo da Caatinga é um solo extremamente fértil. Se tem água e se tem solo fértil, pastagem para o gado se desenvolve. Então, o Rio São Francisco é conhecido como Rio dos Currais por conta disso. Nós também tivemos a construção da barragem de Sobradinho, no Rio São Francisco, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem agora, que pode ser vista até da Lua, barragem de Sobradinho, que inundou uma área muito grande, desabrigou muitas pessoas, inundou cidades, e que não resolveu totalmente o problema da falta d'água em boa parte do Nordeste. O acesso à água, para muitas pessoas, ainda é muito difícil, né? Dadas as desigualdades que nós temos no nosso território. Bom, ele é navegável, o Rio São Francisco, de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Aí você me pergunta, professor, com tanta água que o Brasil tem, com tantos rios importantes, por que, professor, os rios do Brasil não são tão utilizáveis para navegação? Bom, primeiro que a gente precisa dar um cuidado melhor aos nossos rios, muito poluídos, né? Você navegar num rio poluído não é bem uma coisa legal. E o outro detalhe é a questão do relevo. Nós temos como principal forma de relevo no Brasil os planaltos. Questão de prova, olha lá a cabeça, presta atenção. Se errar, a cadeira por cima da cara. A principal forma de relevo do Brasil são os planaltos, muitas quedas d'água. Navegação é excelente e estratégico, principalmente em rios de planície. Em rios de planalto, o custo dessa navegação se torna mais elevado, porque você tem que colocar eclusas. O que são eclusas? Olha aí na tela. Eclusas são isso.
São elevadores que você coloca nos rios para justamente reverter esse problema do relevo, das quedas d'água, que não dá para o barco ficar subindo e descendo cachoeira a todo momento. Não fosse isso, o Brasil com certeza poderia lucrar bastante, tendo como um dos principais meios de transporte o transporte hidroviário. Outro dado importante para a gente resumir aqui é o aquífero Guarani, que é um extenso reservatório, manancial de água doce, né, que fica aqui na América do Sul, além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai é banhado por esse aquífero Guarani. Ele foi formado entre 200 e 130 milhões de anos atrás, né, no período Triássico, Jurássico e Cretáceo inferior. Imagine vocês, né, muitos milhões de anos atrás. Essa água da chuva percolou num solo poroso, né, havia vulcões aqui no Brasil, formaram rochas porosas, que essa água infiltrava, filtrava e ficava armazenada no subterrâneo. E que, só para você ter uma ideia, o aquífero Guarani tem um reservatório de água subterrânea que dá para abastecer a população brasileira durante 4.000 anos. Claro, muita gente de olho nessa água, muitos países de olho nessa água do Brasil. O que é que a gente pode fazer? Conhecer o nosso território, votar no professor de geografia para ele ser o presidente do Brasil e proteger nossos recursos. Brincadeira, viu, gente? Vocês têm que conhecer o nosso território para escolher melhor seus representantes, proteger o nosso território, as nossas riquezas e não entregar de mão beijada na mão do capital estrangeiro, tá? Aqui no Brasil, o aquífero Guarani está nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está numa área muito extensa do nosso território, além de alguns vizinhos, como eu já citei, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá? Pois é, pessoal. Vou passar aqui, então, uma atividade no nosso Google Formulário. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre o que é bacia hidrográfica, sobre a importância dos rios, da preservação, né? Com o crescimento das cidades, muitos rios acabaram se contaminando, mas sem água a gente não vive, principalmente água doce. Então, por isso que é importante preservar, é importante cuidar. Façam atividade, assistam vídeo, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhe e estude cabeça. Estude, senão a cadeira vai comer por cima da cara. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.